Boa tarde a todos e a todas, usuários da Biblioteca Central. A gente inicia agora mais uma live do nosso programa de capacitação continuada ao usuário, tá? Eu me chamo Dinelly Lisboa, sou bibliotecária e estou atuando aqui na seção de inovação e serviços informacionais, aqui da Biblioteca Central. Nesse mês de setembro, a gente tem o imenso prazer de estar recebendo como palestrante a nossa bibliotecária aqui da Biblioteca Central, Ingrid Zalou, tá? A Ingrid vem apresentando para a gente as atualizações que houveram na NBR 10520 de 2023. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da nossa palestrante. A Ingrid Zalou possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. Ela possui especialização em gestão de bibliotecas públicas. Como eu já falei, ela é bibliotecária documentalista da Universidade Federal do Pará, atuando aqui na Biblioteca Central, e consultora na área de ciência da informação, atuando principalmente em organização de acervos, normalização de documentos, ABNT, APA e Vancouver, revisão textual, elaboração de manuais e procedimentos, pesquisa bibliográfica especializada em bases de dados nacionais e internacionais e catalogação com entrada de dados em formato MARC 21. A Ingrid é normalizadora desde 2010 e atualmente cursa especialização em catalogação e especialização em revisão prática de texto. Vou trazer aqui para vocês a Ingrid, dizer que, novamente, que é com imenso prazer que a gente recebe. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Só um momentinho. Oi, Ingrid, tá ouvindo? Estou ouvindo sim. Boa tarde, Dinelly. Boa tarde a vocês que estão aqui assistindo a gente. Eu agradeço imensamente o convite da Biblioteca Central para apresentar esse tema, que eu sei que é um tema que está sendo muito aguardado por todos, porque tem um impacto muito grande na forma de apresentação dos trabalhos acadêmicos daqui em diante, né? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação, tá? Aqui eu inicio com uma breve contextualização, porque é importante, e eu imagino que seja importante que vocês compreendam por que se deve utilizar as normas da ABNT. Tá? Muitas pessoas usam de forma automática, né? Porque é uma imposição das instituições de um modo geral, então fica ali aquele conflito de eu já não gosto de norma, é complicado, é muita informação, então por que vocês têm que fazer isso, tá? Vamos contextualizar aqui. As normas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o Foro Nacional de Normalização, tá? Ou seja, ela cria e ela também normaliza vários tipos de serviços e produtos para o Brasil, tá? E o nosso foco aqui são as normas voltadas para a apresentação de trabalhos acadêmicos, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, e isso é um questionamento assim que eu recebo bastante. É normalização ou normatização? Porque a maioria dos alunos fala normatização, e não está errado, tá bom? Normalização e normatização são utilizados hoje em dia como sinônimos de criação e de adequação de trabalhos a normas. Só que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela utiliza o termo normalização. Então, nós, como profissionais, damos continuidade a essa linha de raciocínio e falamos normalização, tá? Só para vocês entenderem que ao longo da apresentação eu vou utilizar esse termo, então, para que não cause nenhum tipo de estranhamento, tá? Então, essa norma faz parte de um conjunto de normas que regem a apresentação de trabalhos acadêmicos e é importante para a padronização da comunicação científica. Então, assim, eu acredito que os alunos que já tiveram a disciplina de metodologia científica já tenham um contato com a relevância da padronização para a continuidade do fluxo de comunicação, mas nós vamos aqui falar um pouco mais sobre isso, tá? A comunicação é um processo que pressupõe relação social. Por quê? Porque quando você comunica algo para alguém, não é? Então,
entre uma informação, um conhecimento, entende-se que há um emissor, de onde sai esse conhecimento, e há um receptor ou vários receptores. E não é diferente com a pesquisa científica, tá? Então, uma pesquisa científica tem o objetivo de ser utilizada como fonte. E para que ela exista, ela também já traz um diálogo inicial com outros autores, com outras obras, com outras pesquisas que já são validadas pela ciência, tá? Então, esse é um ponto crucial da utilização das normas. Elas possibilitam que a pesquisa se torne uma fonte. E nós vamos entender isso no próximo slide. Além de conferir credibilidade à pesquisa. Então, uma pesquisa bem organizada, uma pesquisa que tem as informações claras, que possui uma leitura mais fluida, um visual mais acessível, referências e citações normalizadas adequadamente, elas têm uma credibilidade maior. Tá? Então, vamos compreender melhor como funciona esse processo e como a falta de normalização, a falta de uma padronização nas citações e nas referências pode impactar negativamente o fluxo da comunicação científica, tá? Então, aqui nós iniciamos com uma situação hipotética, que na verdade é uma situação bem realista, acontece bastante com muitos estudantes. Tá? Aqui nós temos um estudante feliz iniciando a primeira pesquisa dele. Lá no meio da graduação, ele decide publicar um artigo, decide entrar nesse meio, e ele está ali feliz, tentando iniciar o levantamento bibliográfico, que é a fase que vai te possibilitar ter um referencial teórico de peso para a tua pesquisa. Então, ele está ali feliz, iniciando, e ele começa a buscar em bases outros trabalhos, outras pesquisas que sejam relacionadas ao que ele quer abordar. Então, abordagens semelhantes, pesquisas que serão úteis, pesquisas já validadas cientificamente, que serão úteis para ele, né? Autores de peso que ele possa utilizar. E aí ele se depara com uma pesquisa que tem um tema relacionado ao que ele quer abordar. E daí nós temos duas possibilidades, né? A estrutura dessa pesquisa já tem uma disposição normativa pela ABNT desde os primeiros elementos. Então, como normalmente os pesquisadores já têm um tempo apertado, porque a pesquisa científica demanda muito, né? Tem muitas demandas, ele já não tem assim tempo para perder com outros trabalhos que não serão úteis para ele. Então, ele já inicia lendo o resumo. Por quê? Porque o resumo tem pontos essenciais, obrigatórios, que são colocados pela NBR 6028. NBR é norma brasileira, tá? É sigla de norma brasileira. Então, esses elementos obrigatórios são tema da pesquisa de uma forma sucinta, objetivo, metodologia, resultados. Então, o resumo não é uma mini introdução. A introdução tem uma outra estrutura, tem uma contextualização maior. O resumo é literalmente partes relevantes do texto, da pesquisa, que vão direcionar aquele pesquisador a ler a pesquisa ou não, né? Então, ali no resumo, digamos que ele não encontra essas informações. Digamos que esse resumo dessa pesquisa que ele encontrou não está normalizado. Ele é mais uma mini introdução do que outra coisa. Então, o que pode acontecer aqui? Pode não ficar claro os objetivos, os caminhos trilhados naquela pesquisa, e ele pode acreditar que a pesquisa não é útil para ele. E pode ser, só que ela não está bem normalizada, ela não tem os elementos obrigatórios. Então, para não perder tempo, provavelmente ele já descarta essa pesquisa no resumo, tá? Mas digamos que ele é um pouco mais insistente, que ele decide ver o sumário, por exemplo, e ele vê ali no sumário que tem algumas informações relevantes, né, que ele possa utilizar. Ou que esse resumo contém esses elementos obrigatórios e, a partir do resumo, ele já tem a noção de que aquele trabalho é realmente interessante para ele. Então, ele continua lendo o trabalho. Ele vai lá para o corpo do texto, começa pela introdução e vai vendo que o trabalho é interessante, e aí ele se depara com uma citação relevante dentro desse trabalho.
que aqui nós representamos por Orlando 2021, tá? Então, a citação é essa. Ele vê que esse autor, que está citado nessa pesquisa, é interessante para ele, né? Aborda ali conceitos que ele provavelmente vai utilizar e que vão fazer parte do referencial teórico dele futuramente. Então, ele quer acesso a essa obra, tá? O que ele faz? Ele vai lá na lista de referências do trabalho, porque lá estão listadas todas as referências que foram utilizadas, mas ele se depara com um problema. Orlando não está na lista de referências. A lista está ordenada alfabeticamente, porém não tem nenhum Orlando. Então, temos duas possibilidades aqui. Ou Orlando está referenciado incorretamente, e como isso acontece, e acontece muito, eu já vi muito. Por exemplo, o sobrenome do autor pode não ser Orlando, pode ser o prenome. E os alunos erram muito nisso, tá? Então, fiquem atentos para isso. Então, o sobrenome dele pode ser Silva, por exemplo. Então, lá na referência, tem Silva, vírgula, O, ponto, mais uma letrinha, ponto, que seja do sobrenome. Então, nunca esse aluno vai adivinhar que o Orlando, na verdade, é o Silva. Então, a referência está incorreta e ele não consegue chegar a essa obra. E a segunda possibilidade é Orlando não está referenciado, tá? O que também acontece muito, principalmente quando pesquisadores fazem alterações no texto, né? Passa pelo orientador, o texto é X, o orientador pede que algumas partes sejam retiradas porque são redundantes, estão ali em demasia no texto, não estão acrescentando muito, ou estão fugindo um pouco do foco. E aí o aluno vai lá e tira essas partes. Né? Só que ele não atenta que nessas partes tem autores que foram citados uma única vez, naquele pedacinho ali. Então, ele esquece às vezes de tirar esse autor das referências, esse autor fica ali e não foi citado, ou acontece o que aconteceu aqui com Orlando, ele não está referenciado, né? Foi acrescentado ali no texto, no meio das alterações, e o aluno não lembrou de acrescentar ele nas referências. Então, novamente, essa pesquisa é descartada. Porque esse pesquisador iniciante aqui, ele não conseguiu chegar ao objetivo dele, que era a obra do Orlando que ele queria, era a construção do referencial teórico dele. Então, esse trabalho aqui não foi uma fonte para ele, acabou fazendo ele perder muito tempo. Agora, vocês imaginem que esse processo se repete com muitas e muitas pesquisas que esse aluno se depara. Né? Então, o processo de pesquisa dele acaba sendo empatado por essa falta de normalização. Agora, imaginem mais ainda. Imaginem se as normas não existissem e todas as nossas pesquisas publicadas atualmente tivessem esse mesmo problema. Então, será que a nossa comunicação científica seria tão eficiente? Será que nós estaríamos cientificamente tão avançados quanto estamos agora? Porque esse fluxo, vocês conseguem enxergar que esse fluxo seria quebrado? Ou seria muito difícil chegar em outras fontes? Então, pensem, assim, na importância dessas normas, tá? Elas contribuem para esse fluxo de comunicação científica, para fazer ciência, tudo bem? E o trabalho de vocês, acredito que aqui tenha muitos alunos de graduação, o trabalho de vocês também será uma fonte. Então, pensem sempre dessa forma. Os artigos que vocês vierem a publicar em periódicos científicos, em anais de eventos, também vão ser utilizados como fontes para outros pesquisadores. Então, a gente volta nesse conceito inicial de que quem comunica, comunica algo para alguém, ou para alguém, para outras pessoas, outros pesquisadores. Então, é muito importante a utilização das normas nesse sentido, tá? E aqui nós estamos falando, nesse exemplo aqui, que acontece muito, mais de citação e referência. Mas outras questões relacionadas à própria formatação geral do trabalho, que também é normativamente estabelecida por outras normas, também atrapalha ou facilita, né, esse fluxo de comunicação. Então, um trabalho que tem uma disposição correta, ele é melhor visualizado, os elementos estão mais claros, mais bem divididos, e um trabalho que não tem isso,
fica um pouco mais complicada a leitura, né? Então perde um pouco de credibilidade também. Então todas as normas foram pensadas para auxiliar nesse processo, tá? De fluxo de comunicação científica. Todas têm a sua importância, igual importância, tá? E eu diria assim que as normas da BNT são muito completas, muito completas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas pensa em tudo. Eles pensam em todos os quesitos de um trabalho científico, de várias naturezas de trabalhos. Então, nós temos aqui esse privilégio de ter uma norma brasileira que também é baseada em normas internacionais, mas que ela cobre muito mais quesitos, eu diria assim, tá? Então, vamos seguir aqui adiante. Nós temos aqui as normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. Não estão todas aqui, eu só coloquei mesmo as essenciais para TCCs, artigos, teses, dissertações, tá? Mas tem outras sim que caberiam aqui, norma de índice, norma de lombada para publicação de livro, normas de livros, tá? Mas aqui eu quis focar mesmo em trabalhos acadêmicos, produtos de uma conclusão de um curso, tá? Então, temos aqui artigo em publicação periódica de 2018, a 6023, que é a mais famosa, que também foi atualizada em 2018, a 6024, que é a norma de numeração progressiva das seções de um documento, que foi atualizada em 2012. Essa norma, muita gente assim se confunde. O que é numeração progressiva? São basicamente os títulos, tá? Os títulos de cada capítulo do teu TCC, da tua dissertação, enfim. Essas são as seções, a norma chama de seção. Então, a disposição delas, quem determina é a norma de numeração progressiva. Então, temos aqui a norma de sumário, que foi atualizada em 2012, a norma de resumo, que foi atualizada em 2021, a nossa norma de hoje, que é a 10.520, que foi atualizada em julho, tá, deste ano, a 10.719, que é de relatório técnico ou científico, atualizada em 2015, a 14.724 de trabalhos acadêmicos, que também é uma das mais utilizadas, que foi atualizada em 2011, a 15.287 de projeto de pesquisa, também de 2011, tá? Então, basicamente, essa é a configuração geral das normas que uma pessoa precisa consultar para apresentar trabalhos acadêmicos. E aqui nós iniciamos uma visão geral já das atualizações da 10.520, tá? Então, ela foi atualizada dia 19 de julho, 21 anos após a última atualização. Então, é muito tempo, é uma vida inteira, 21 anos, né? Então, já era uma atualização muito esperada por todos. Mas, assim, vocês devem estar pensando, caramba, tanto tempo assim, devem ter muitas novidades, deve ter muita coisa diferente. E não tantas assim, tá? Temos algumas novidades, sim, para essa norma, mas ela não traz tantos itens novos. Porém, e vocês devem estar pensando também, nossa, como assim? Porque eu consultei a norma, a antiga tinha 7 páginas, a nova tem 23 páginas. É uma diferença muito grande, ela cresceu substancialmente. Então, como assim não mudou muita coisa? Eu explico. Essa norma, gente, essa atualização, ela apresenta mais possibilidades de apresentação das citações, tá? De diferentes tipos de citações. Então, nós mantivemos aqueles tipos que já tínhamos, os sistemas de chamada que já tínhamos, porém, ela se tornou uma norma mais flexível, mais organizada, com uma quantidade maior de exemplos. E por que eu considero isso tão importante? Porque a norma de 2002, apesar de ser uma norma pequena e concisa, não era tão objetiva assim. Então, do que adianta a norma ser concisa e direto ao ponto se ela deixa margem para muitas interpretações de muitos itens, né? E era o que acontecia. Então, por isso que nós víamos tanta utilização errada de alguns sistemas diferentes aqui, notas de referência, por exemplo, vocês já devem ter visto em publicações aquelas expressões latinas, id, ibid, etc. Então, essas expressões eram usadas de uma forma muito errada, porque a própria norma era concisa demais na explicação delas, né? Então,
Nessa atualização, a norma priorizou, eles priorizaram o esclarecimento de muitos pontos e colocaram muitos exemplos à disposição que cobrem diversas possibilidades para que não tenha mais esse tipo de problema, tá? Ainda assim, eu consigo identificar algumas questões que estão implícitas ali na norma, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides também. Então, a norma inicia aqui com as regras gerais, tá? E nas regras gerais, ela coloca esses itens aqui. O preceito fundamental dessa norma, a correlação entre as citações e a lista de referências. E isso aqui eu coloco como preceito fundamental porque é o que vai determinar se a citação realmente remete à lista de referências. Então, são duas normas aqui que sempre estarão conversando, porém, a NBR 10.520 deixa claro, logo nas regras gerais, que as referências devem ser elaboradas de acordo com a NBR 6023. Tá? Então, apesar delas conversarem muito entre si, elas têm diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas. Tá? E aí ela coloca aqui, não expliquei isso para vocês no início, mas explico agora. As novidades eu fui marcando com estrelinhas, tá? Então temos estrelinhas aqui, 2 estrelinhas nas regras gerais. O ponto final deve ser utilizado para encerrar a frase e não a citação. Isso era um erro, é um erro muito comum, eu vejo muito isso acontecer. Eu vou explicar para vocês no próximo slide, porque é algo que é visualmente mais fácil de entender do que só falando, tá? Daí ela coloca também algumas regras para supressões, interpolações, acréscimos, comentários, ênfases, destaques, etc. E apresentação de informações não publicadas oficialmente, palestras, discursos, etc. Tá? Então, nós temos novidades aqui nesse tipo de apresentação. A apresentação em si não é uma novidade. A outra norma já falava sobre informações verbais, né? Informações não publicadas oficialmente. Mas aqui nós tivemos sim uma mudança dentro dessa regra, tá? Então, supressões, comentários, ênfases e pontuação. Então, o que a norma quer dizer, gente? Com o ponto final, finaliza a frase e não a citação. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo 2, por exemplo, de amado. O que acontece muito? O ponto final vir bem aqui, ao final da citação, tá? Depois de Bahia, aqui onde vocês estão vendo Bahia, fecha aspas, as pessoas colocam ponto e finalizam aqui. Daí a indicação de citação, que é amado, 1933, página 5, não tem ponto nenhum, viria sem ponto nenhum, tá? Então, é como se essa indicação estivesse fora da citação. Ela está fora do texto da citação, mas não está fora da citação. Vocês entendem a diferença? Então, isso é uma novidade porque a norma não falava, a norma de 2002 não falava sobre isso, mas era muito cobrado em normalização. Então, quem sabia desses pontos eram os profissionais. Era quem trabalhava muito com isso, quem já tinha outras capacitações, bibliotecários, geralmente, que tiveram ótimos professores na faculdade de biblioteconomia, e eu posso citar aqui o professor Alderle Milhomem, que, nossa, foi minha mestra, assim, em normalização, ela me ensinou muito. Professora Elisângela Costa, que me ensinou muito também, e a bibliotecária Rejane Coelho, que também me ensinou muito nesse meu início como normalizadora lá em 2010. Então, mas não foi só em 2010 que elas me ajudaram, não, tá? Então, muita coisa eu aprendi com elas, porque elas já tinham outras capacitações, e a partir das próprias indicações delas eu já fui me capacitando também. E aí nós chegávamos nessas informações por meio dos pares, tá? Mas o aluno não tinha isso claro, então ele cometia muito esse erro com pontuação. E aqui nós temos a forma correta de indicar supressões no texto, tá? E eu destaco aqui as supressões, principalmente porque é algo que quase sempre é apresentado de forma errada. Então, entendam, supressão, gente, quando você tira uma parte daquela citação direta, você não quer citar ela inteira, ela é muito grande, só te interessa aquele pedaço ali, e aí no meio tem um texto enorme que não vai acrescentar muita coisa, você suprime aquele texto. E essa supressão é indicada por reticências dentro de colchetes. O que eu vejo muito acontecer?
reticências dentro de parênteses, tá? Não façam isso, tá errado. Desde a norma anterior, o formato de apresentação de supressão é esse que está aqui, reticências entre colchetes, tá? E aqui nós temos interpolações, acréscimos ou comentários. Isso aqui é muito difícil ver acontecer, mas a norma já coloca essa opção. Então, você simplesmente coloca a informação que você quer acrescentar entre colchetes no meio da citação. Então, quem vê vai entender que aquilo ali foi um acréscimo seu, que não estava na citação original, tá? ênfases ou destaques. Então, você tem a opção de utilizar os recursos tipográficos negrito ou itálico para fazer destaques dentro de uma citação direta. Tudo bem? E aí tem uma forma correta de apresentação também. Essa forma tem uma novidade, ela vai ser explicada mais à frente, com mais detalhes, mas eu já adianto para vocês que grifo nosso, né, já era um indicativo que nós utilizávamos na norma anterior, tá? Para grifos que o pesquisador, aquela pessoa que está citando, destacou algo dentro do texto, então ela quer indicar que aquele destaque foi ela que fez e não estava no texto original, grifo nosso, tá? Mas a norma anterior tinha a opção também de grifo do autor, que significava que aquele destaque, ou itálico ou negrito, estava no texto original. Tá? Agora nós não temos mais isso. Mas nós vamos ver mais detalhes lá para frente também. E aqui nesse exemplo 3, vocês já podem ver uma novidade. Né? Então aqui, olha, a indicação de slide 2 como localização de onde essa citação direta foi tirada. Mas isso também vou discorrer mais profundamente lá na frente para não confundir muitas informações, tá? Informações não publicadas oficialmente, principalmente palestras, entrevistas, né? Isso aqui gerava muita dúvida, de um modo geral. Então, a norma traz aqui uma novidade em relação a isso. O que nós fazíamos antigamente, que era da norma de 2002? Colocávamos entre parênteses ou em nota de rodapé a expressão informação verbal. Tá? Isso foi excluído da norma, não existe mais. Então, o que você vai fazer no caso de uma informação não publicada oficialmente é simplesmente indicar os dados dessa informação, ou no corpo do texto, ou em nota de rodapé. Você tem essas duas opções. Mas percebam os dados que são necessários aqui. A data em que essa entrevista aqui do exemplo 3 foi concedida, por exemplo, o local, né, e por quem foi concedida. Nesse caso aqui tem o nome da pessoa. Nesse outro caso aqui, a pessoa não deu autorização para que o nome dela fosse publicado numa pesquisa. Então, você tem a opção de colocar entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3 e assim sucessivamente. Tá, mas Ingrid, assim, eu vi uma apresentação de um artigo num simpósio ou no encontro de estudantes, tá? E eu quero usar a fala daquela pessoa no meu trabalho. Então, eu posso usar dessa forma? Muita calma nessa hora, tá? Por quê? Porque aqui eu falo de informações não publicadas. Artigos apresentados em simpósios, em congressos, em eventos, em encontros, enfim. Eles geralmente são publicados ao final do evento, nos anais daquele evento. Então, muito provavelmente, 99% de chance dessa informação vir a ser publicada e a sua citação incorrer em erro se você fizer isso aqui, tá? Então, calma, que a norma também dá uma opção para isso. Informações em fase de publicação. Então, você vai manter o mesmo padrão, você pode indicar que essa informação será publicada futuramente nos anais desse evento, tá? Que naquele momento foi uma informação da apresentação, mas que futuramente ela será publicada. Mas assim, só usem esse formato, gente, se vocês realmente não tiverem tempo de esperar os anais saírem, porque é sempre ideal que a pessoa que vai ler a sua pesquisa tenha acesso à referência, tá? Aí um ponto aqui que muita gente me questiona, isso daqui é uma dúvida muito clássica, de muitos e muitos anos. Como eu faço para referenciar isso, uma informação verbal?
Gente, citações de fontes não publicadas formalmente não geram referências, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E aqui, informações em fase de publicação, nós também temos uma alteração, tá? Porque assim como informação verbal foi excluído, documento em elaboração era algo assim, a expressão também foi excluída. Então, você segue a mesma lógica. Cita a data, o local onde aconteceu aquela informação e indica que ela será publicada futuramente, tá? Daí, nós adentramos aqui nos sistemas de chamada. E eu faço questão de explicar para vocês o que é chamada, porque vocês vão ver muito isso se vocês forem consultar direto as normas, ou mesmo alguns manuais e guias, tá? Então, chamada nada mais é do que elemento ou conjunto de elementos que indicam a fonte. Então, entendam sistemas de chamadas como sistemas de indicação de fonte, sistemas de citação. Simples assim, mas esse é o termo técnico, tá? Então, eu vou utilizar ele aqui ao longo do trabalho. Assim, gente, eu evitei trazer texto de norma para vocês. A norma realmente está bem explicada, mas ela tem uma linguagem muito técnica, então eu evitei trazer esse tipo de texto para facilitar mesmo a compreensão de quem está assistindo. Nós permanecemos tendo os mesmos sistemas de chamada de antes, sistema autor-data, que é o mais utilizado, que é o sobrenome do autor, o ano, ou a página, ou a localização agora, que é uma novidade, e o sistema numérico. Tá? Aí aqui nós temos várias estrelinhas, porque temos muitas novidades em sistema de chamada. A conceituação da norma mudou aqui um pouco, tá? Acho que acredito que já pensando em um público que não é bibliotecário, que queira ter acesso à norma e queira entender um pouco essas conceituações. Então, a norma divide atualmente entre pessoa física e pessoa jurídica, os tipos de citação, tá? Antes, a norma mencionava autor-entidade. Então, muitas pessoas não sabiam o que era autor-entidade. Autor-entidade é uma pessoa jurídica. E pode não necessariamente ser o autor, pode ser o responsável pela obra, o organizador, o coordenador, o editor. Tá? Então, pessoas jurídicas, empresas, organizações, eventos, enfim, são tratados aqui como pessoas jurídicas. Isso é uma novidade conceitual, tá? Outra novidade, apresentação de pessoa física no interior dos parênteses em maiúsculas e minúsculas, ou seja, em caixa baixa. Tá? Isso daqui é uma das maiores novidades, assim, que muita gente está, meu Deus, mudou muito a norma. E o que tu pensas sobre isso? Eu acho que foi uma mudança muito positiva, tá? Porque se nós formos parar para analisar, nós também utilizamos aqui no Brasil normas internacionais, APA, Vancouver, e essas normas já utilizavam formato caixa baixa dentro de parênteses para citação, direta e indireta, tá? Então, a ABNT, nesse sentido, destoava muito e agora ela se aproxima um pouco mais desses padrões internacionais. Outra novidade, em caso de obra com mais de três responsáveis, você tem a possibilidade de citar todos eles. Ou seja, a possibilidade. Então, prestem atenção nessa terminologia. Não é uma obrigatoriedade citar todos eles, tá? Outra novidade, não obrigatoriedade de indicação de página em citações diretas de documentos não paginados. A norma anterior não falava sobre isso, ela só colocava a obrigatoriedade de indicação de paginação e o aluno tinha que se virar quando o documento não era paginado. Tá? Então, isso era um problema, porque a banca via aquilo e dizia, cadê a paginação da citação direta? E o aluno toda vez tinha que explicar que o documento não tinha paginação. O que muitos faziam para resolver essa questão? Colocavam lá, após o ano de publicação, na citação, a expressão não paginado. E essa expressão nunca foi prevista na norma 10.520, tá? Ela era prevista na IBR 6023 para documentos não paginados. Então, ao final da referência, não paginado. Mas isso não acontecia para citação. Tudo bem? Então, para tentar não passar perrengue na hora de banca, muitos alunos faziam isso, colocavam não paginado e agora você simplesmente não tem mais essa obrigação de justificar de alguma forma que o documento não é paginado. Outra novidade,
possibilidade de adicionar a localização em documentos não paginados. Então, aqui nós temos possíveis soluções para isso. Então, você pode não colocar a localização se não for paginado, ou você pode tem a opção de utilizar outros recursos para indicar essa localização, tá? E a última novidade aqui, indicação de paginação em citações diretas no sistema numérico. Isso aqui não existia na outra norma, mas vocês vão entender mais à frente, tá? Vamos iniciar aqui com o sistema autor-data pessoa física. Temos aqui 3 exemplos. Então, primeiro exemplo de citação indireta, com o autor no corpo do texto. Então, isso aqui não mudou, tá? Essa citação aqui em cor de rosa, isso aqui não mudou, já era assim. Uma citação direta com o autor entre parênteses. Então, vocês veem aqui que o Derrida está em caixa baixa, tá? A norma sempre vai falar maiúsculos e minúsculos, porque ela entende que nome próprio tem uma primeira letra maiúscula, tá? Mas nós vamos falar caixa baixa aqui nessa apresentação para facilitar a compreensão. E aqui nós temos uma citação direta sem paginação, que é a novidade. Então, a pessoa simplesmente não acrescenta nenhum tipo de localização, e quem vê isso aqui já vai entender que o documento não é paginado, ok? Sistema autor-data pessoa jurídica. Gente, aqui, esse ponto, assim que essa norma foi atualizada, muita gente correu para cima de mim. Ingrid, me explica isso aqui, porque a norma está confusa, a norma usa exemplos que são diferentes, diz uma coisa e faz outra, eu não estou entendendo. Tá? Isso aqui, gente, é um ponto implícito que a norma pecou, acredito em não explicar. Ela segue uma regra implícita, que é uma regra da língua portuguesa, na verdade. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 exemplos de citações que o autor, o responsável pela obra, é uma pessoa jurídica. Na primeira, é uma citação direta, o autor entre parênteses e por extenso. Então, você tem essa opção de escrever o nome da instituição, da empresa, enfim, por extenso, em caixa baixa, como está aqui, tá? E aqui você já vem uma novidade, ó, a paginação em algarismos romanos. Tudo bem? Então, a paginação como aparece no texto. Aqui a segunda, em marrom, essa segunda citação, é uma citação direta, o autor está entre parênteses e é utilizada uma sigla. Então, IBGE, todo em caixa alta, porque as siglas são apresentadas via de regra em caixa alta. Inclusive, o que gerou muita dúvida aqui é que a norma escreve o seguinte: recomenda-se que as siglas sejam apresentadas em caixa alta dentro dos parênteses, tá? Mas entendam a linguagem da norma. Sempre que ela fala convém utilizar, recomenda-se utilizar, não é uma obrigatoriedade. Quando ela coloca uma obrigatoriedade, ela é bem clara. Então, ela fala deve-se utilizar, ou não pode ser utilizado dessa forma. Então, ela é bem clara. Então, aqui você vê que ela já abre margem para uma não obrigatoriedade do uso de caixa alta. E o que acontece lá na frente, em um outro exemplo de um outro tópico, na verdade, da norma? Ela faz essa citação aqui, de SENAC. É uma instituição, porém, a sigla não está em caixa alta. Então, isso aqui, gente, foi um bafafá, assim, gerou muita confusão, ninguém estava se entendendo mais. E o que acontece é que isso aqui é uma regra da língua portuguesa, tá? Que a norma claramente segue, mas não escreveu. Que diz o seguinte: quando uma sigla com mais de 3 letras constituir uma palavra, ela é apresentada em caixa baixa, tá? Então, SENAC, você lê como uma palavra. Fiocruz, você lê como uma palavra. Embrapa, também você lê como uma palavra. Então, você não pronuncia letra a letra, como acontece com o IBGE. Tá? Então, isso daqui está implícito na norma. Você percebe quando você vê os exemplos, mas não está claro. Então, já deixo explicado aqui para vocês e para muita gente que me perguntou sobre isso, tá? Daí nós vamos passar para um ponto que também é uma novidade aqui, que é esse tipo de fonte aqui, sem autoria ou responsabilidade. Então, é de conhecimento geral, assim, para quem já está acostumado com pesquisa, que obras que não têm fonte, aliás, que não têm autoria, perdão,
tem entrada pelo título. Então, lá na referência, essa obra vai ter que iniciar pelo título, porque ela não tem um responsável, tá? Só que essa forma aqui é uma novidade, isso não tinha na norma anterior, que é o título composto por uma única palavra. Então, nós temos aqui, ó, na lista de referências, percebam que é um título só e um subtítulo, tá? Então, em termos de citação, perdão, só o título é considerado, e aqui nesse caso é uma única palavra, tá? Então, lá na citação, ela vai entrar dessa forma aqui, em inglês, que é o único título, vírgula, o ano de publicação e a paginação, aqui por ser uma citação direta, tá? Isso aqui é uma novidade. Aí nós continuamos aqui em fontes sem autoria ou responsabilidade. Esses exemplos aqui, gente, eles são também da norma antiga, iguaizinhos, sem tirar nem pôr, tá? O que mudou aqui? A caixa alta, obviamente, isso aqui seria em caixa alta, e a indicação de supressão, tá? A indicação correta de supressão. Porque qual é a lógica da norma aqui? Você tem um título que é corrente, por exemplo, anteprojeto de lei, a flor prometida, é um título que não é de uma palavra só, certo? Então, a norma entende que você não tem que colocar na citação o título inteiro do trabalho, que pode ser imenso, né? Pode poluir muito visualmente o trabalho. Então, você cita a primeira palavra do título, seguida de reticências, entre colchetes, que é o indicativo de supressão. Na antiga norma, você não tinha os colchetes, tá? Era só a primeira palavra do título e as reticências, o que realmente já era um contrassenso, porque já tinha a indicação de supressão dessa forma e nós estamos suprimindo parte do título na citação, certo? Então, aqui isso foi corrigido. Aí nós temos aqui um exemplo de um título que inicia por um artigo, então você vai colocar o artigo, até aqui está errado, tá? É flor, não é for. Então, você inicia pelo artigo e a primeira palavra do título, suprime o restante. E aqui você tem um título que inicia por um monossílabo, então segue a mesma regra dessa anterior. Você cita o monossílabo, primeira palavra do título, indicação de supressão, ok? Aí aqui vem a nossa grande novidade também dessa norma, que é as citações com 4 ou mais autores. Então, nós temos aqui duas opções, tá? Você pode citar o primeiro autor seguido da expressão latina et al., que quer dizer e outros, ou seja, fulano de tal e outros, que era algo que já era previsto na norma antiga, ou você pode citar todos esses autores, tá? E muitas pessoas, inclusive, estão preferindo fazer dessa forma, porque os pesquisadores, nenhum pesquisador gosta de ser reduzido a um et al., quando ele vai ser citado, né? Eu não gostaria de ser reduzida a um et al. Se eu fizesse uma publicação com outras pessoas, mas enfim, às vezes são muitos autores, algumas pessoas ainda preferem o et al. E preferem colocar nas referências todos os autores, porque a 6023 também já dá essa opção. E aí aqui eu vou explicar para vocês uma situação que é um texto dessa norma, tá? Que está gerando também muito conflito na cabecinha das pessoas. Ela diz o seguinte: você pode utilizar essa forma abreviada, né, primeiro autor mais et al., embora nas referências constem todos os autores. Então, muitas pessoas estão achando que nas referências é obrigatório constar todos os autores. E não, tudo bem? Não. A 6023 também te dá as duas opções. O importante é que, no momento em que você decidir um formato, você siga ele o trabalho inteiro. Então, não adianta você utilizar Maciel et al., depois utilizar o Maciel e os outros autores, isso vai ficar uma confusão e está errado. Tá? A intenção da norma é a padronização. Então, utilizar o mesmo formato em todo o texto, fazer a correlação com a lista de referências, que é um preceito básico que nós vimos lá no início, e aqui eu apelo ao bom senso de vocês, tá? Imaginem que vocês têm uma referência e vocês decidiram que nessa referência vocês não vão mencionar todos os autores e vão utilizar et al. A partir de 4 autores. Imaginem isso. E aí,
Lá nas citações, você tem também as duas opções de escolher entre um e entre outro, mas priorize a correlação com a lista de referências, tá? Então, se você tem um etial lá nas referências, fica um pouco confuso citar todos os autores no corpo do texto, tá bom? O que não acontece no contrário. Se você tiver todos os autores lá nas referências e você citar só o primeiro aqui no corpo do texto, você consegue identificar facilmente quem é quem na lista de referências, tá? Então, utilizem o bom senso aí nesse ponto. E aqui nós temos uma novidade que eu já coloco aqui, porque nós já estamos aqui introduzindo uma expressão latina, certo? Então, utilizar o recurso tipográfico itálico em todas as expressões latinas. Então, isso não era assim na norma anterior. O que também é o contrassenso, porque, via de regra, palavras estrangeiras, que não são da língua vernácula do texto, são grafadas em itálico no corpo do texto, tá? E essas expressões latinas não vinham assim. Então, agora a norma também corrigiu isso, e todas essas expressões vêm em latim, em itálico, perdão, sempre abreviadas. Aí nós temos aqui duas questões que também sempre geraram dúvidas nas pessoas, mas que não são novidades, elas já existiam dessa forma na norma anterior. Obras publicadas no mesmo ano por autores diferentes que possuem o mesmo sobrenome. O que acontece aqui, gente, que eu vi muito acontecer? Nesse caso aqui, as pessoas já iam logo colocando A e B, tá? Então, percebam a diferença entre uma coisa e outra. Obras publicadas no mesmo ano por autores diferentes que possuem o mesmo sobrenome. Então, você tem dois Barbosas aqui, que são duas pessoas diferentes e publicaram no mesmo ano. Então, na citação, fica difícil identificar quem é quem. Então, a norma pede que, nesse caso, você utilize a inicial do prenome, tá, de cada autor. Então, na citação, fica dessa forma. E caso isso persista, caso os prenomes também iniciem com a mesma letra, para complicar ainda mais a situação, você tem que citar o prenome inteiro, tá? Por extenso, direitinho, para conseguir identificar quem é quem. E a outra opção, que é amplamente utilizada, ela serve para obras de mesma autoria e ano de publicação. Então, percebam, o mesmo autor publicou duas obras diferentes no mesmo ano, e aí elas são identificadas como A e B. Agora, é importante, esse indicativo alfabético aqui é determinado pela ordenação lá na lista de referências, tá? Não é pela ordem de citação. Então, qual é a ordenação da lista de referências para sistema autor-data? Ordenação alfabética, perfeito? Então, quando vocês fizerem a ordenação alfabética, vocês vão saber quem é A e quem é B, e é dessa forma que vocês vão identificar eles no texto. E aqui nós temos também uma novidade em chamadas de citações indiretas, tá? Então, para várias obras de mesma autoria, e isso aqui não já era assim antes, você utiliza o sobrenome do autor, seguido dos anos de publicação dessas obras, separados por vírgulas dentro do parênteses, tá? E aqui a norma pede que você siga essa ordem cronológica, ela é obrigatória nesse caso. Então, o que acontece aqui? Esse autor tem 3 obras diferentes, publicadas em anos diferentes, mencionadas e referenciadas nesse texto. Então, ao invés de você repetir ele várias vezes, você coloca ele mais as 3 obras dele, certo? E aqui nós temos as opções para caso ele seja citado no corpo do texto, mais de um autor. Então, autores dentro de parênteses, sempre separados por ponto e vírgula. Aí as obras, tá? A novidade vem aqui, gente. Obras de diversos autores. Recomenda-se a ordenação alfabética. Então, eles são separados dentro do parênteses por ponto e vírgula, autores, tá? Então, Fonseca e a obra dele, ponto e vírgula, Paiva e a obra dele, Silva e a obra dele. Então, eles são separados por ponto e vírgula e agora recomenda-se a ordenação alfabética. Antes, ela era obrigatória, tá? Apesar de que todos os exemplos da norma nesse sentido são em ordem alfabética.
mas ela retirou obrigatoriedade. Então, por exemplo, e para que eu vou precisar saber disso? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma citação por ordem de importância, digamos assim. Esse tipo de caso aqui acontece muito em citação indireta, né? Quando você utiliza várias ideias de vários autores, e todos aqueles autores cabem naquele parágrafo. Aquele parágrafo ali é um compilado das conceituações de todos esses autores. Então, você cita todos eles. Mas, por exemplo, como a norma tirou essa obrigatoriedade aqui, você pode pensar, mas eu tenho mais a ideia do Paiva do que a ideia do Fonseca. Então, cita primeiro o Paiva, tá? Então, é uma possibilidade de utilização. Gente, dúvidas até aqui? Antes de eu entrar no sistema numérico, vou abrir esse espaço porque eu acredito que o sistema AutorData é algo que gera muitas dúvidas em vocês. Oi, Ingrid, vamos dar um tempinho para a Ingrid tomar uma água e já aproveitar aqui que a Fátima, antes disso, Ingrid, queria dizer que tem muitos comentários elogiando a palestra, tá? Parabenizando, dizendo que o assunto está leve, apesar das normas serem bem cri-cri, estão dizendo que o assunto está sendo tratado de forma leve. E a Fátima Carvalho traz aqui uma pergunta. Ela diz assim: tem algum link que possa referenciar, colocando em ordem alfabética na questão da biografia? Vou aqui exibir para você. Tá. Eu não sei se ela quis falar de algum sistema que coloque em ordem. Não sei se foi nessa linha de raciocínio. Então, Fátima, assim, eu não compreendi muito bem assim, a sua pergunta, tá? Não sei se você quis falar sobre referenciação mesmo de links, que é possível, tá? Na verdade, os links eles são colocados na lista de referências com uma estrutura, tá? Não é só o link. Então, muitas pessoas fazem isso, mas eu não entendi muito bem a questão da biografia que foi colocada na pergunta, tá? Então, sim, tem como referenciar esses links de uma forma correta, de uma forma normalizada. Então, você tem que ver quais são os dados que fazem parte desse link, se ele é uma publicação em um artigo, um artigo, por exemplo, uma publicação periódica que está em formato eletrônico, ou é um site, ou é um blog. Então, tem muitas formas de você referenciar, depende do tipo de conteúdo que tem nesse link, tá? Então, o link não é simplesmente colocado na referência só ele. Eu só não entendi muito bem essa questão da biografia, tá? Então, vou dar seguimento, tá, gente? Nós vamos iniciar aqui o sistema numérico, que, assim, gente, ele é bastante utilizado, mas com muitos problemas, tá? Até porque na NBR antiga, nós tínhamos pouquíssimo sobre ele. Pouquíssimo, pouquíssimo. Então, por ele ser um sistema muito simples, e na verdade ele é muito simples, e as pessoas acham que ele é um bicho de 7 cabeças, e eu diria que ele é muito mais simples do que o sistema AutorData, tá? Ele precisa de muito menos informações. Então, essa norma fez questão de explicar melhor como funciona o sistema numérico, porque por ele ser tão simples, ele era conciso demais e acabava gerando muitas dúvidas e muita confusão na norma anterior. E aqui, na visão geral dele, nós temos só uma novidade, mas eu vou ler para vocês o que eu separei aqui, tá? A primeira citação de uma obra determinará o seu indicativo numérico em todo o texto. Então, calma. Por exemplo, você iniciou ali o seu texto e você faz a sua primeira citação. A primeira citação daquela obra ali. Essa primeira citação, ela vai ser a sua primeira referência, tá? Então, lá na lista de referências, as referências são ordenadas de acordo com a ordem que elas aparecem no texto, tá? Então, primeira citação de uma obra vai ser a primeira referência, tá? Então, essa referência de número 1, ela vai ser a citação número 1 em todo o trabalho. Então, é basicamente isso que essa norma quer dizer. Com os exemplos, vocês vão entender melhor, tá? Esse sistema não pode ser utilizado
quando houver notas de referências ou notas explicativas no texto. E eu diria que aqui é o maior problema que acontece, porque as pessoas não respeitam muito essa normativa, tá? Então, por que que a norma barra isso? Porque o sistema numérico utiliza as numerações que geralmente vêm em formato de expoente, tá? Aquele expoentezinho que a gente utiliza bastante em nota de rodapé, mas ele não gera um rodapé no final da página, tá? Vejam bem, é uma lista de referências lá no final do texto. Então, ele é inteiro indicado, as citações são inteiras indicadas por numerações, então você não vai ter uma data, uma paginação no meio do trabalho, você vai ter a citação número 1, a obra número 1 citada, a obra número 2 citada. Então, ele é muito mais simples, tá? Mas se você incluir notas aqui, e as notas também utilizam numeração, você vai misturar tudo. Então, não vai dar para saber se ali é a primeira obra do texto que está sendo citada, se é uma nota, se não é. Então, fica muito confuso. Então, para que isso não aconteça, a norma barra isso. E ela já barrava antes, mas mesmo assim, acho que por ser muito concisa, isso não tinha ficado tão claro, tá? Então, novamente, gera uma lista de referências ordenada de acordo com a primeira citação de cada obra no texto. Tudo bem? A indicação de citação pode ser alinhada ao texto, entre parênteses ou em forma de expoente. Em forma de expoente é como normalmente as pessoas utilizam, mas você tem a opção, sim, de citar entre parênteses só o númerozinho, tá? E a grande novidade desse sistema é a possibilidade de indicação do número de página ou localização ao lado desse indicativo numérico. E nós não tínhamos isso antes. Então, citações diretas de sistema numérico, via de regra, ficavam sem cobertura, digamos assim, porque aí muitas pessoas pensavam, mas então eu vou colocar a paginação que eu utilizei lá nas referências, mas não pode fazer isso, tá? Porque imagine só, você tem várias citações diretas de um mesmo autor citadas ali ao longo do texto. Então, como é que ia ficar essa referência ao final? Então, a referência completa, mais uma página, mais outra página, mais outra página. Então, ia ficar muito confuso. A norma não tinha uma solução para isso. E agora tem, tá? Aí temos aqui alguns exemplos. Primeiro formato de apresentação, entre parênteses, como eu falei. Então, você vê que ele segue o mesmo tamanho de fonte do texto, e logo aqui ele já indica a paginação. Tá? Isso aqui é uma novidade, não tinha, como eu falei para vocês. Então, se vier assim, com mesma fonte, mesmo tamanho de fonte, no corpo do texto, vem entre parênteses, tá? E a outra opção, que é a mais utilizada, assim, de longe, disparado, é essa aqui em formato de expoente. Então, você tem aqui uma citação, na verdade, indireta, essa citação é indireta, e aqui ele indica a obra número 1. Então, isso aqui quer dizer para mim que lá na lista de referências eu vou procurar a obra número 1 e eu vou saber que foi ela que foi citada aqui. E por que ele coloca a paginação? Porque para citações indiretas, a paginação é completamente opcional. Então, não importa o tipo de obra, a paginação é opcional. Você tem a opção de colocar ou não. Muitas pessoas gostam de colocar. Eu vejo muito isso na área do direito. Né? As pessoas gostam de colocar paginação e citação indireta e não está errado, tá? É um rigor a mais que o trabalho tem. Tá aqui, já até falei sobre isso agora, né? Em citações indiretas, a indicação de página é opcional. E aqui, gente, eu trouxe o print exato de como está na norma, porque eu não consegui alinhar no PowerPoint, para ser bem sincera, tá? Não achei a régua do PowerPoint em lugar nenhum. Então, eu trouxe o print mesmo de como aparece na norma. O alinhamento tem que destacar o expoente nas referências. Então, por exemplo, quando vocês vão colocar notas, isso aqui está na referência, tá? Mas é o mesmo que vale para notas. Perceba que as duas linhas da referência estão alinhadas uma abaixo da outra. Tá? Então, elas destacam o expoente. Quando a gente vai digitar, de primeira, assim, isso não acontece. O formato normal é essa segunda linha na mesma direção do expoente. Isso não pode acontecer. Vocês vão ter que ajustar na régua mesmo, tá? Não tem jeito. Então, tem que estar assim, é uma regra.
Temos mais um exemplo aqui, que é a citação indireta de duas obras, a obra número 5 e a obra número 7. Então, ele mostra como fica no corpo do texto, caso venha assim, né, ou pode vir em expoente também. E lá na lista de referências ele mostra essas obras, né? Então, aqui, obra número 5, obra número 7, tá? E aqui nós entramos num outro bloco da norma, que é o bloco de citação. Muita coisa sobre citação nós já vimos em sistemas de chamada, tá? Então aqui vai demorar menos, mas principalmente em citações diretas nós temos novidades muito importantes. Eu não podia passar batido por isso aqui, tá? Então, citações diretas de até 3 linhas continuam sendo apresentadas entre aspas duplas. Isso não mudou. A novidade vem a seguir. Então, citação direta com mais de 3 linhas não tem mais obrigatoriedade de 4 centímetros de recuo. E aí muita gente surtou nisso aqui. Então, gente, como assim? Meu Deus, a vida inteira, 30 anos da minha vida eu usei assim, como assim não vai mais ter os 4 centímetros, tá. A questão, gente, é que a norma não proíbe a utilização dos 4 centímetros. Ao contrário, ela ainda recomenda que se utilize os 4 centímetros, tá? Mas ela mudou esse formato para um recuo padronizado. Então, no próximo slide eu vou aprofundar um pouco mais só nessa questão, porque é algo que realmente está mexendo muito com os ânimos, assim. Então, outra novidade, não obrigatoriedade de paginação para citações diretas de documentos não paginados, isso já foi falado também. Aí nós temos outras possibilidades de paginação de documentos não paginados, originalmente não paginados. Nós vamos ver alguns exemplos importantes aqui. Você tem várias possibilidades de indicar a localização de onde aquela citação direta foi retirada, tá? E aqui, gente, nesse bloco eu vou falar muito sobre citação direta, porque a indireta não teve praticamente alterações. Aí nós temos aqui grifo nosso ou grifo próprio para destaques em citações diretas. Isso daqui é uma novidade, não existe mais o grifo do autor, falei isso lá no início, estava lá nas regras gerais, não existe mais. Então, mas Ingrid, então o que é que muda para mim isso aqui, né? Então, se eu coloco um negrito lá no meio da referência direta, porque eu quero destacar aquele trecho, eu vou continuar usando o grifo nosso. E não, gente, calma. Por que a norma mudou isso aqui? Porque muitas pessoas se questionavam em relação à expressão nosso, entendem? Então, muitas vezes, poxa, a publicação é só minha. Eu sou um autor individual aqui, não tem ninguém comigo. Então, por que grifo nosso? Entende? Então, a norma te dá essa opção de grifo próprio. Então, você fez uma alteração ali, é um destaque na citação direta, em negrito ou itálico, lembrando sempre que é o mesmo padrão para o trabalho todo, escolheu um, utiliza para o trabalho todo, tá? E aí, se você for uma autoria coletiva, tiver outras pessoas junto com você naquele trabalho, você coloca grifo nosso. Se você for sozinho, coloque grifo próprio, tá? E a mesma lógica vale para a tradução. Então, tradução nossa ou tradução própria para citações diretas traduzidas pelo pesquisador. Então, você traduziu ali aquele trecho para o português, você tem a opção de indicar que você e seus colegas de trabalho traduziram, ou você traduziu sozinho, tradução própria. Tá? Então, antes, aqui nós só tínhamos mesmo tradução nossa, era a única opção. E aí vamos adentrar nessa questão das citações diretas com mais de 3 linhas, né, que é onde tem aí o grande boom da citação direta, que está todo mundo louco com isso. Gente, é o seguinte, essas citações com mais de 3 linhas, vocês vão ver aí, dependendo de onde vocês forem publicar, né, vocês podem ver elas com o nome de citações longas, tá? Ou citações com mais de 40 palavras, se eu não me engano, são 40 palavras. Então, algumas instituições utilizam nomenclaturas diferentes, mas é exatamente a mesma regra, tá? Então, agora a norma diz que é obrigatório o recuo padronizado em relação à margem esquerda. Então, você continua tendo um recuo obrigatório, mas não necessariamente esse recuo vai ser de 4 centímetros. E aí, logo em seguida, a norma recomenda
o recuo de 4 centímetros. E aí, vocês devem estar pensando, poxa, mas se eu usei 30 anos da minha vida o recuo de 4 centímetros, por que eu vou usar outro agora? Por que a norma colocou isso? Para que ela flexibilizou essa questão? Então, gente, pensem assim, para trabalhos acadêmicos, TCCs, dissertações, teses, enfim, normalmente é mais interessante que o destaque aconteça, esse destaque de citação longa, aconteça com o recuo de 4 centímetros, tá? Visualmente fica melhor, ela fica destacada do texto e ela precisa ser destacada do texto, tá? Agora, pensem só na situação de periódicos científicos, por exemplo. Isso é uma coisa que eu já via muito acontecer. Muitos já vinham alterando esse recuo, esse formato de recuo. Por quê? Com a argumentação de que esse tipo de recuo, de 4 centímetros, era completamente inviável para a identidade gráfica do periódico. E o que isso quer dizer? Vamos pensar, por exemplo, em uma revista científica que publica artigos e o texto desses artigos é formatado ali em 2 colunas, tá? E isso tem muito, gente, tem muito mesmo. Tem muita revista que faz assim. Então, 2 colunas, você já tem uma coluna do lado da outra, o texto está aqui, tem outra, a continuidade está aqui. Então, para esse tipo de identidade gráfica, digamos assim, é completamente inviável um recuo de 4 centímetros, tá? Então, esses periódicos científicos já vinham mudando isso, já vinham colocando, fazendo adaptações nas suas próprias diretrizes. Então, o que a norma fez aqui foi flexibilizar essa questão para que casos como esse não estivessem completamente fora das normas, tá? É claro que devem ter outras situações aí, mas essa é uma situação que realmente acontece bastante e foram as 2 grandes novidades dessa norma aqui, dessa parte aqui, tá? Então, fonte de tamanho menor que a do texto. Gente, isso aqui sempre foi assim, tá? Desde a norma anterior. Então, tinha muita confusão entre alunos com orientadores, entre alunos com alunos, entre bibliotecários, enfim, gente, era muita confusão de gente brigando para dizer que a fonte era 11, gente brigando para dizer que a fonte era 10, e a norma nunca disse qual era o tamanho da fonte. Então, sinto informar que vocês brigaram à toa. Não tinha isso, tá? Então, a única coisa que a norma diz é que a fonte tem que ser menor que a do texto. Porém, ela tem que ser legível. A norma não fala isso, mas é algo que em outras normas da BNT a gente vai ver. Tá? Então, cuidem para que o tamanho da fonte não se torne ilegível. Então, por isso, nós costumamos usar ou a fonte 11 ou, no máximo, a fonte 10. Tá? Não baixamos mais do que isso, porque a fonte 9 já é muito pequena. Para uma pessoa como eu, então, que enfim, tem uma miopia altíssima, a fonte 9 para mim, eu desisto, sabe? Eu não quero ler o trabalho, desisto, tá? Então, cuidem isso aí. Aí, mas Ingrid, como é que eu faço para decidir? Gente, tudo isso aqui são opções, são atualizações da norma que eu estou trazendo para vocês e opções também que ela dá, mas prestem sempre atenção no que a faculdade de vocês pede, no que as diretrizes do periódico pedem, no que os programas de pós-graduação pedem, porque as normas da BNT existem para essa padronização e, via de regra, na UFPA nós seguimos isso, mas tem muitas faculdades que seguem outros padrões que são internacionais, tá? Então, tem muitas faculdades que, por exemplo, para trabalhos de mestrado, elas já pedem que esse trabalho, que o autor escolha, por exemplo, um periódico científico internacional, e a sua dissertação vai ser nesse formato aqui, já visando uma futura publicação desse trabalho. Então, muitos estão fazendo assim, estão se adaptando dessa forma. Então, sempre cuidem, sempre tenham observância ao que a faculdade de vocês, ao que a instituição pede para vocês não caírem em armadilhas, tá? Isso foi algo que aconteceu recentemente até. Eu recebi uma dúvida dessas, de uma aluna que ela normalizou o próprio trabalho dela, e como ela já normalizou depois dessa atualização da NBR 10.520, ela quis seguir a norma atualizada, porque ela queria que o trabalho dela fosse publicado já com a norma atualizada.
E aí o que aconteceu? Ela levou bomba na banca, tá? Porque a banca ainda não tinha se atualizado em relação a isso. E a própria faculdade ainda utilizava o formato de 2002 de citação. Então ela estava assim desesperada, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Eu levei bomba, eu quis fazer atual e não deu certo, o que eu faço? Então, gente, não adianta vocês fazerem de uma forma e a faculdade querer de outra. A norma existe, mas as instituições vão se adaptando conforme as necessidades mesmo de tipos de publicação, etc. Então, cuidado com isso. Então, citações longas são apresentadas sem aspas, tá? Ainda vejo muita gente colocar aspas em citação longa, não façam isso. Isso sempre foi sem aspas e acredito que sempre vai ser assim, tá? Espaçamento simples entre linhas. Então, é uma formatação padrão desse tipo de citação e ela é destacada do texto por um espaço de 1,5 centímetros. Então, como que acontece isso? Vamos lá. Aqui, nesse exemplo acima, nós temos uma citação longa, já padronizada com o formato antigo, que não está errado para o atual, tá? Então, aqui nós temos um recuo de 4 centímetros, e esse espaço aqui, ó, é de 1,5 centímetros, tá? Então, ela precisa ser separada do texto, dessa forma. E aqui nós temos uma outra opção, que é um recuo da margem esquerda de 1,5 centímetros. E aqui a citação ainda está destacada do texto, perdão, porém, alinhada à primeira linha de cada texto, de cada parágrafo, que é 1,5 centímetros, tá? Então, essas duas opções estão corretas e esse recuo pode ser maior do que isso, pode ser um pouco menor do que isso. O importante é que você veja o que a sua instituição quer e que você padronize. Se você escolheu usar o recuo de 1,5 centímetros, todas as citações dessa natureza ao longo do trabalho serão assim. Não inventem moda, tá? Não fiquem usando tudo misturado, que não vai dar certo. A pesquisa de vocês vai perder credibilidade. Então, aqui nós temos outras formas de indicar a localização. E olha o tanto de estrelinha que nós temos aqui, são muitas novidades, tá? Nesse pedacinho aqui. Esse primeiro exemplo é uma citação da Bíblia. Então, o que nós faríamos antes? Colocaríamos só a paginação. Isso aqui é muito útil, tá, gente? Porque eu mesmo já normalizei muitos trabalhos que utilizavam muitas citações bíblicas e era uma necessidade desses autores citar o local exato. Então, Bíblia, aí temos aqui a supressão, porque com certeza ela tem um nome maior, né? Ano de publicação, Mateus, capítulo 6, versículos de 3 a 6, acho que é isso, né? E a paginação também. Então, aqui, quem for ver já sabe exatamente onde achar isso aqui, tá? Essa outra novidade aqui, que se aplica tanto para citações diretas, quanto para sistema numérico, quanto para citações indiretas, onde a pessoa quer colocar a localização porque ela quer, e está tudo bem. Então, nós temos aqui a opção de abreviar a palavra localização ou localizador, tá? Então, a abreviação é local, ponto. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso? Local, como é que eu vou saber qual é o local? Gente, eu imagino assim, que local sirva muito para documentos em PDF, livros que não são paginados mesmo, mas nós temos um controle de onde está aquela citação, porque nós conseguimos ver ali em que página nós estamos, porque o programa, o leitor, te diz qual é a página que você está, mas o documento em si não é paginado. Então, você pode colocar local e o indicador ali, tá? Aí nós temos aqui, esse primeiro exemplo é do sistema numérico, então por isso está o 7 aqui, tá? É a 7ª obra citada no texto, mais o seu local de citação. E aqui nós temos um exemplo, esse mesmo exemplo com o sistema autor-data. Então, um autor de nome composto, sobrenome composto, o ano de publicação e o local, tá? Daí aqui, o pessoal da área do direito soltou fogos, assim, porque eles já faziam isso, tá? Então,
A questão é que quando eles faziam isso, eles eram considerados fora da norma. Vocês estão fora da norma. E agora a norma, felizmente, estabeleceu isso, tá? Esse tipo de localização aqui. Então, temos Brasil, 1998, capítulo 5, artigo 49, inciso 1º. Tá? Então, o pessoal da área do direito já tinha esse rigor aqui, eu via muito isso. Mas, infelizmente, antes não era forma normalizada, tá? E agora podem ficar felizes. Esse formato aqui não tem estrelinha, porque já existia na norma anterior, mas eu acredito que pouquíssimas pessoas sabem disso, tá? Você indicar o volume da obra. Agora, vejam bem, volume de obra, na citação, não é indicado para artigos de periódico. Por quê? Porque todo periódico tem volume. Então, imaginem o tanto de citação que vocês teriam ao longo do trabalho de vocês com volume. Né? Seriam todas as citações de artigo em publicação periódica. Tá? Então, isso aqui vale para outros tipos de publicação divididas em volume, se você preferir. Né? E é preferível, porque só a paginação não dá a ideia exata. Mesmo que na referência esteja lá que é o volume 3. Eu acho que é preferível que se utilize assim, tá? Isso aqui já existia na norma anterior, mas eu raramente vi alguém utilizando. Aí, em seguida, nós temos um exemplo de uma citação direta que foi retirada de um vídeo. Um vídeo que foi publicado. Então, nós aqui, olha, a localização é o momento em que isso aqui é dito no vídeo, tá? Também é uma novidade. E aqui, por fim, nós temos a possibilidade de indicar a localização de slides, o que é muito bacana. E percebam que slide vem aqui em itálico, tá bom? E aí nós temos a famosa citação de citação, que muita gente também se confunde na hora de utilizar. Então, entendam, o nosso famoso apud, ou apud, como muita gente fala, né? Ele significa citado por. Aqui nós não tivemos novidades, mas por que eu trouxe isso para vocês, gente? Porque muitas pessoas citam a ordem incorreta desses autores, tá? Então, por exemplo, o que seria a ordem correta? Você está lendo um livro e você não teve acesso à obra original que aquele livro cita. Você queria, mas você não teve. Então, você vai ter que indicar que este autor está citando o autor que fez a citação original que você queria, tá? Que você queria utilizar. Só que o que acontece? Vejam o significado da palavra. É citado por. Então, em primeiro lugar, vem o autor que fez a citação original, aí citado por o autor que você está lendo, tá bom? Então, o autor que tem a publicação mais antiga sempre vem primeiro, porque não tem como ele ter viajado no tempo e ter citado o autor mais recente, tá? Então, da feita que vocês entendem que é citado por, vocês podem ler dessa forma. Então, Freire, 1994, citado por, e aí tem os outros autores, tá? E aí nós temos aqui vários exemplos. Uma citação direta, né, com o primeiro autor contextualizado, os outros dentro do parênteses. Temos aqui também outra citação direta com todos os autores dentro do parênteses, estão todos em caixa baixa, a expressão devidamente em itálico. E aqui, por fim, nós temos uma citação indireta, tá bom? Então, os primeiros autores, os mais antigos, contextualizados, e o autor mais recente dentro do parênteses, tá? Agora sim, gente, por experiência, um conselho que eu dou para vocês, não abusem desse tipo de citação no texto, tá? Por quê? Porque essa expressão, ela indica que você não teve acesso à obra original, que você não teve acesso à fonte primária de informação. E o ideal é que você tenha. Se você está escrevendo uma pesquisa científica, sempre procure os autores base daquela área do conhecimento, tá? Então, não abusem do APUD, tá legal? Porque isso vai dar bomba na banca. Os membros da banca geralmente
geralmente implicam com isso. Então, nossa, você fez muita citação de citação, você teve preguiça de ir atrás da fonte original, então muitos alunos já ouviram isso, tá? Então, cuidado. É uma forma normalizada, mas utilizem mesmo só quando vocês não conseguiram acesso à obra original, tá? Dúvidas até aqui, gente? Antes de eu entrar em notas de referência? Ingrid, a gente vai deixar para o final, que está bombando de dúvidas e também de parabenização. Muitos parabéns, muitos parabéns. Tá bom, então eu vou dar seguimento e ao final nós vamos sanando essas dúvidas, tá? Opa. Notas de referência. Nesse momento aqui da norma, gente, nós temos um bloco que é notas, tá? E dentro de notas nós temos notas de referência e notas explicativas, mas eu trouxe só notas de referência para vocês. Porque notas explicativas, além de não ter mudado nada, vocês já fazem uso com muita frequência. Então, o que é uma nota explicativa? É aquele texto que não cabe no corpo do texto, mas que precisa estar ali, porque ele precisa explicar uma expressão, um conceito, precisa se fazer um acréscimo no texto, e isso não cabe no corpo do texto. Então, a pessoa geralmente utiliza uma notinha de rodapé, e ao final da página, a folha, tem ali a nota explicativa, tá? Então, eu não vi necessidade de trazer esse tipo de nota. Eu trouxe notas de referência, porque além de nós termos tido mudanças aqui, é um tipo de citação que as pessoas têm muita dúvida. Eu tenho certeza que vai chover muita dúvida aqui, tá bom? Então, vamos lá. Notas de referência, as características gerais, elas têm uma numeração única e consecutiva. A referência completa em nota para a primeira citação de uma obra. O que isso quer dizer? Primeira vez que você citou um autor e você não quer utilizar o sistema tradicional autor-data, porque eu acredito que notas de referência elas têm uma similaridade muito grande com o sistema autor-data, só que em formato de notas, tá? Então, muitas áreas também utilizam esse tipo de notas. Eu já vi muito na área de letras, história, tá bom? Então, são profissionais que utilizam muito. E o que acontece? Quando você vai fazer a primeira menção de uma obra, a referência dela vem completa na nota de rodapé, tá bom? Aí temos aqui uma novidade. A partir da segunda citação de uma obra no texto, pode-se chamar a nota anterior a partir da abreviação REF, que significa referência, tá? Ou repetir a referência completa. Isso aqui não existia no sistema anterior. Eu acredito que muitas pessoas que utilizam notas de referência vão optar por fazer isso aqui por uma questão mesmo de facilidade em relação às expressões latinas que nós utilizávamos antes, que era a única forma prevista na norma para esse tipo de citação, tá? E muitas pessoas tinham dificuldade com essas expressões. Eu vou explicar cada uma delas para vocês, mas basicamente nós temos aqui uma nova opção, tá? Então, a partir da segunda citação de uma obra no texto, pode-se utilizar o formato abreviado semelhante ao autor-data. Tá? Então, o que é um formato semelhante ao autor-data? Sobrenome do autor, ano de publicação, página, caso seja uma citação direta, ou localização, tá? Então, as notas subsequentes podem ser indicadas utilizando-se expressões latinas. Então, aquelas famosas notas id, ibid, tá? Que eu acredito que vocês já conhecem, ou já viram em livros, principalmente. Então, as expressões latinas somente podem ser utilizadas na mesma folha a que se referem. Isso aqui não é uma novidade, tá? Mas muitas pessoas passavam batidas nessa instrução, até porque ela constava quase que em letras miúdas no fim da indicação, da explicação de cada expressão latina dessa, tá?
E as expressões latinas em si não eram tão bem explicadas, eram muito diretas, assim, e ficava muita dúvida na cabeça das pessoas, elas acabavam usando errado. Importante, notas de referência não dispensam listas de referências. Isso aqui não está escrito na NBR 10.520? Tá. Mas eu não tirei da minha cabeça. Se vocês forem lá na NBR 14724, que é a norma de trabalhos acadêmicos à apresentação, a lista de referências é um elemento obrigatório. Tá? Então, se não fosse obrigatório nesse caso, seria dito. E não foi. Então, nós vamos seguir exatamente o que está na norma para não ter aperreio depois, não ter problema. Até porque, gente, esse tipo de referenciação, né, nós vamos ter as referências em notas também, elas são bacanas para quem está lendo na hora e já tem acesso direto ali embaixo da página àquela referência. Nossa, a referência é essa aqui, que bacana, já vi aqui qual é. Mas ela não oferece uma visão geral dessas referências. E aí tem um problema, tá? Imagine que você está pesquisando e você quer recuperar ali uma referência que está naquele documento e você tem que olhar página por página, rodapé por rodapé, até encontrar. Então, é complicado, tá? Não dispensa a lista de referências. E não pode, em hipótese alguma, ser utilizado com o sistema numérico. Eu já falei disso antes, mas lembre-se, sistema numérico não utiliza em notas de nenhuma natureza, nem nota de referência, nem nota explicativa, tá? Aí aqui nós iniciamos com a primeira novidade dessa norma, que é a indicação da referência por meio da abreviação REF. E aqui no exemplo eu acho que vocês vão entender melhor. Aqui, ó, nessa notinha de número 8, Faria foi citado pela primeira vez. Então temos aqui a referência completinha dele, tá? Então, primeira citação da obra, referência completa. Então, temos aqui uma publicação da própria BNT, que também foi citada pela primeira vez, referência completa. Aí, o que acontece aqui nessa novidade? Você pode simplesmente, a partir da segunda citação, citar o sobrenome do autor, tá? Utilizar a abreviação REF e indicar a primeira vez que ele foi citado no texto. Então, a primeira vez que ele foi citado no texto foi onde? Na nota 8. Então, ref.8, tá? Então, remete para cá. E a paginação. A mesma coisa acontece com essa segunda referência aqui. Tá? Então, ele recupera dessa forma. Ele remete a nota número 9, que foi a primeira vez que essa referência foi feita. Tá? Só que assim, gente, não é só essa possibilidade. Como vocês viram lá no slide anterior, cadê? Você pode chamar pelo número da nota ou repetir a referência completa. Tá? Então, apesar da norma não trazer um exemplo de repetição de referência completa, ela diz isso claramente. Então, o que nós entendemos é que você pode ir repetindo ao longo do texto essas referências, tá? Daí, por que eu acredito que muita gente vai usar isso? Porque acho que as expressões latinas, elas dão um pouco mais de trabalho. Há um pouco mais de trabalho na compreensão e na lógica delas, tá? E aí vamos para as notas subsequentes com expressões latinas. Então, elas são divididas em alguns pontos, né? E essas notas, elas não eram muito bem explicadas, de fato, na norma anterior. Eles só diziam que idem era mesmo autor, e aí te davam um exemplo e você ficava meio assim, como assim? Né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês, que eu vejo muito isso acontecer ao longo de 13 anos trabalhando com normalização, pessoas que utilizam expressões latinas de nota de referência. Eu já vi muito id, muito ibidem no meio do texto. Não façam isso, tá? Isso está completamente errado. O próprio nome já diz. Notas de referência, notas. Notas não estão no corpo do texto, não cabem no corpo do texto. Então, não utilizem no corpo do texto, tá? Essas expressões sempre serão abreviadas, com exceção de uma delas que não tem abreviação, que a gente vai ver mais lá na frente.
elas sempre serão utilizadas em itálico, tá bom? E aí nós temos aqui a nossa primeira notinha, que é idem, que é uma das mais utilizadas. Ela quer dizer mesmo autor. Essa nota aqui, essas notas são utilizadas para citação imediatamente anterior, tá? E quando você passa para uma outra folha, uma outra página, esse sistema reinicia. Então, ele só vale para uma mesma página, tá? E isso vale também para as outras expressões que nós vamos ver à frente. Então, id, mesmo autor. Então, o exemplo que a norma traz é esse aqui. Citamos Minayo, uma obra publicada em 2021, e a citação imediatamente sequente era do mesmo autor, porém era uma obra diferente. Então, id, mesmo autor, o ano da obra diferente e a paginação, tá? Aí o ibden quer dizer na mesma obra. A abreviação é ibid. Então, aqui a gente já muda. Nesse exemplo aqui, ó, é a obra de Minayo de 2006, tá? Então, a citação que vem logo depois é exatamente da mesma obra, com uma outra localização, uma outra página. Então, ao invés de você repetir isso aqui, você vai colocar ibid, tá? Quando a citação não é subsequente, nós temos essa opção aqui, que também é bastante utilizada. Eu procurei a pronúncia correta, mas eu não encontrei assim uma pronúncia certa, é isso mesmo, entendeu? Desse latim aqui. Pode ser opus citatum, opus citatum, tá? Então, se tiver algum linguista aí, alguém que entenda de latim, me ajude, porque eu quero saber a pronúncia correta há muito tempo. A abreviação é opcit, que quer dizer obra citada. Então, o que acontece aqui? Você citou numa mesma página uma mesma obra de um mesmo autor, tá? Mas, entre essas duas citações, você tem uma outra citação de um outro autor. Então, a citação não é subsequente, há uma quebra, tá? Então, você não vai usar id, você não vai usar ibid, você vai usar opcit, tá? Então, olha o que acontece aqui. Temos a obra de Minayo, de 2021, que foi citada depois da obra de Faria. Então, como ela não é imediatamente anterior, isso aqui quer dizer que Minayo é esta obra citada aqui e uma outra paginação. E aí, o que a norma traz de novidade aqui? Duas obras diferentes do mesmo autor, na mesma página, você não pode utilizar opcit, tá? A norma não tinha isso aqui antes. Então, ele te dá o exemplo e você visualmente dá para entender melhor por que não dava para usar opcit aqui. Então, você tem aqui duas publicações de Minayo e 3 citações, tá? Então, a primeira publicação dele, de 2021, citada na nota 25. Aí você tem um outro autor. E tem uma outra publicação dele aqui, de 2006, tem um outro autor. E tem novamente a publicação de 2006. Então, perceba, se você colocar o opcit aqui, a qual das obras citadas de Minayo essa expressão se refere? Não dá para saber. Tá? Então, é por isso que a norma barra que isso aconteça. Então, duas obras diferentes do mesmo autor, na mesma página, não utilize opcit. Daí aqui nós temos as notinhas que são utilizadas para indicar localizações diferentes, são notas de local, tá? De paginação. Então, isso aqui é raríssimo, eu nunca vi ninguém utilizar, em todos esses anos, eu nunca vi ninguém utilizar essas formas, tá? Então, nós temos aqui a única expressão latina que não é abreviada, passing. Tá? O passing quer dizer aqui e ali. O que isso quer dizer? Que você fez ali uma citação indireta, e nessa citação indireta tem um apanhado de ideias, de conceitos que são abordados em vários locais da obra que você consultou. Tá? Então, passing quer dizer isso. Você tirou aquela informação de vários locais daquela mesma obra, tá bom? Então, ele é citado, ele é colocado no lugar da paginação, para indicar que é de vários locais daquela mesma obra, perfeito?
Aí nós temos o loc-cit, que aqui na pronúncia eu entro na mesma questão, é loco-citato ou loco-quitato? Não sei. Fica um mistério no ar. Que significa no lugar citado, tá? A abreviação loc-cit, também nunca vi ninguém usar. E aí, aqui no exemplo, nós temos duas obras, na verdade, nós temos duas citações de Shakespeare, que é de 2016, tá? Volume 1, página 1198. E aí, aqui, vocês devem estar se perguntando, tá, mas se não é uma citação subsequente, então por que não utiliza opcit? Porque opcit é obra citada, tá? E loc-cit se refere à exata localização. Opcit, ele não se refere à localização, ele só se refere à obra, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Que nessa nota 23, eu citei Shakespeare, exatamente a mesma obra e exatamente o mesmo local, do volume 1 e da página 1198, tá? Então, ao invés de repetir tudo isso aqui, eu escrevo loc-cit. E a terceira nota, que eu também nunca vi ninguém utilizar, sequentia, tá? Significa seguinte, ou segue, ou em diante, tá bom? É esse o sentido. A abreviação é etsec. Então, o que essa nota diz? Que você basicamente citou desta página aqui em diante do documento. Então, acho que é por isso que é tão raro alguém utilizar, porque quando você faz uma citação, você geralmente cita de um local exato, tá? Você dificilmente vai dizer que você citou a obra inteira, até porque isso é difícil mesmo de acontecer. Então, da página 17 em diante, etc. Tá? E nós temos aqui, acredito que seja a última expressão latina de notas de referência, que é muito utilizada, que é confira, confronte, que a abreviação é CF, tá? Em itálico também. Então, ela é utilizada como uma sugestão de consulta. Então, o autor, você está ali escrevendo e você sugere que o leitor veja tal obra também e confronte, quer dizer isso, tá? Não necessariamente, entendam, não necessariamente, isso aqui é uma citação, tá bom? Você não necessariamente está citando esse autor, esse Caldeira 1992, no seu trabalho. Não é isso. Você quer dizer com essa nota que este conceito que você está abordando aqui, você também vê em Caldeira e é interessante que você confronte os dois conceitos para ter uma compreensão melhor. Então, essa nota faz isso, tá? E ela pode indicar tanto a obra só, quanto uma paginação direta. Olha, naquela página ali de Bechara, você vê um conceito semelhante, confronte os dois conceitos, consulte essa obra e tenha uma compreensão mais clara disso, tá? Bom, gente, eu finalizo aqui a parte da explicação das atualizações da norma. E aqui nesse slide seguinte, eu trago para vocês o suporte que a ABC oferece em relação a isso, que é muito interessante, porque é realmente muito, muito completo isso. É pensado com muito carinho para que vocês não tenham problemas quando vocês forem publicar os trabalhos de vocês, tá? Então, o nosso primeiro produto é o Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, que já está atualizado de acordo com essa nova NBR, e vocês podem ter acesso no site da ABC. Eu deixei aqui o link direto, no bc.fpa.br/guia de trabalhos acadêmicos separados com hífen, tá? Mas se vocês forem lá, para todos esses três serviços aqui, se vocês forem lá em bc.fpa.br, na guia de produtos, vocês vão identificar esses produtos, tá bom? Então, o Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, ele foi pensado justamente para trazer uma linguagem mais acessível, de consulta para vocês em relação às diretrizes da ABNT, tá? Então, ele tem uma linguagem mais acadêmica, uma linguagem mais fácil, mais simples, e ele é constantemente atualizado. Então, indico muito que vocês consultem, porque ele está sempre atualizado, ele é pensado e é atualizado com muito carinho para vocês, tá? Pensado em como vocês vão ter acesso a essas normas, pensando em como vocês vão compreender essas diretrizes.
O segundo produto que nós temos é assim, mas como aluna, eu queria muito ter acesso direto às normas. Eu não quero ver os guias, eu quero acesso direto, eu preciso do acesso direto. Então, pensando nisso, nós temos a assinatura da plataforma Target, tá? Que vocês vão encontrar lá na abinha de produtos do nosso site, como normas técnicas. Vocês podem clicar lá, e se vocês forem alunos daqui da UFPA e tiverem matrícula bonitinho no nosso sistema de bibliotecas, vocês podem se cadastrar nesse sistema e ter acesso diretamente às normas, e não só as normas da ABNT, tá bom? E também não só as normas de elaboração de trabalhos acadêmicos, de apresentação, na verdade, de trabalhos acadêmicos, mas diversas e diversas normas. Então, se você é aí de engenharia e você quer uma norma específica, você tem acesso lá, se você for aluno da UFPA, tá? Então, quando vocês forem abrir essa plataforma, não tiverem cadastro, vocês vão ver que lá embaixo não tem cadastro, clique aqui. Vocês vão clicar e solicitar o cadastro de vocês. Lembrando, vocês precisam ter um cadastro no sistema de bibliotecas da UFPA, tá? Se vocês não tiverem e solicitarem, vocês com certeza receberão essa indicação, tá? Vocês precisam fazer o cadastro para que vocês sejam aceitos na plataforma. E esse cadastro tem que ser feito com o e-mail institucional de vocês. Mas eu queria fazer com o meu Gmail. Não, é o e-mail institucional, tá? E nós temos aqui também o SOS Normaliza. O SOS Normaliza, gente, ele é um serviço muito bacana, tá? Porque é aquilo, poxa, não quero ler os guias e não quero ver as normas, eu quero conversar com o bibliotecário sobre isso, eu tenho dúvidas pontuais, eu quero entender como funciona esse sistema de citação aqui, eu quero entender como faz esse tipo de referência aqui, eu preciso conversar com o bibliotecário. Então, você pode, se for aluno da UFPA, agendar por meio desse e-mail aqui, referenciabc@ufpa.br, você pode agendar um atendimento com o bibliotecário, tá? É importante. Mencionem, coloquem nesse e-mail de agendamento, de solicitação de agendamento, a matrícula de vocês e as dúvidas de vocês, tá? Para que o bibliotecário já seja direcionado ao que vocês querem entender. E outro ponto importante, nós não normalizamos aqui na biblioteca o trabalho de vocês, tá? Então, nós oferecemos o SOS Normaliza como uma possibilidade de você conversar com um profissional e tirar dúvidas pontuais, mas nós não oferecemos serviço de normalização aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Gente, uma coisa boa. Uma boa notícia para quem está desesperado achando que é muita informação. Vocês não precisam decorar norma, tá bom? As normas existem para ser consultadas. Então, consultem os nossos produtos, consultem o nosso guia, se inscrevam na nossa plataforma da Target, que vocês podem consultar essas normas. Então, não fiquem desesperados. Meu Deus, eu não vou lembrar disso, eu não vou saber, e é muita coisa. Não tentem decorar a norma, tá? É um conselho que eu dou. Sempre tem ali alguma coisa nas entrelinhas que nós precisamos consultar. Nós mesmos que somos profissionais precisamos. Então, que dirá o pesquisador que está preocupado ali com a produção do conteúdo intelectual do trabalho dele. Então, consultem, tá? Não se desesperem, consultem. E aqui, gente, para finalizar essa apresentação, eu trago para vocês uma citação do Gilson Volpato, que é um professor muito conhecido na área de redação científica e metodologia. E ele diz o seguinte: se a redação acadêmica não é de boa qualidade, pode impedir que o conhecimento se transforme em ciência. Então, esse raciocínio aqui é justamente o que a gente traz lá no início dessa apresentação, tá? Então, você precisa seguir essas regras, padronizar o seu trabalho para que o seu trabalho consiga conversar com os pares, tá? Para que haja um fluxo realmente de conhecimento e para que esses conhecimentos, quando validados por pares, se transformem em ciência, tá? Então reflitam sobre isso, não tenham medo das normas, não tenham raiva das normas, elas são muito úteis, gente, tá bom? Então, finalizo aqui com os meus contatos.
E aguardo as dúvidas de vocês, que eu sei que a essa altura devem ter triplicado. Querida Ingrid, que palestra maravilhosa. Acho que todos estão com a mesma sensação. E mesmo sabendo da complexidade, né, de se trabalhar com as normas da BNT, a Ingrid consegue trazer uma leveza para o assunto. Que bacana, uma tarde maravilhosa. Gostaria de agradecer também aos bibliotecários aqui da Biblioteca Central, da UFPA como um todo, o sistema de biblioteca da UFPA, e também de outras instituições que se fizeram presente aqui, prestigiando o nosso trabalho, tá? E aí a gente resgata aqui algumas perguntinhas, né? E vocês podem estar entrando em contato aqui com a gente também. Nós, aqui da Biblioteca Central, disponibilizamos nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Qualquer dúvida que não tenha sido contemplada aqui, é só procurar a gente, tá? Que a gente está aqui esperando por vocês. Aqui, vou apresentar aqui para você, Ingrid, só me dá o ok, você está conseguindo ver a pergunta, tá bom? Sim, Da estou Liliane conseguindo. Vilhena. Então, pode dar uma resgatada aí nessa informação para estar trazendo para a Lidiane. Com certeza. Lidiane, então, depende do sistema que você escolher, tá? No sistema autor data, se você escolheu fazer as citações no corpo do texto, as referências serão em ordem alfabética, sim. Se você utilizou notas de referências, as referências também serão ordenadas alfabeticamente. Mas, se você escolheu o sistema numérico, aí a coisa muda de figura, tá? As referências são ordenadas de acordo com a primeira ocorrência delas no texto, tá bom? Vamos trazer a próxima aqui, da nossa bibliotecária também, a Josane. Josane, minha amiga, conheço. Minha gêmea. Então, amiga, as referências, elas podem vir, sim, em notas de rodapé, tá? Que é o sistema que eu expliquei de notas de referência. E só que esse sistema, ele não dispensa a lista de referências, tá? Então, ainda que essas referências estejam em notas de rodapé, elas precisam constar ao final do trabalho da mesma forma em uma lista própria para elas e ordenada alfabeticamente. Vamos trazer mais uma aqui, da Andressa. Isso depende Andressa, isso depende da língua do idioma que você está usando no seu texto, tá? Então, por exemplo, se o seu texto é todo em espanhol e você tem um documento que é em português e traduziu para o espanhol para que ele esteja condizente com o restante do texto, então acredito que você deve colocar as indicações em espanhol, tá bom? A norma não fala exatamente sobre isso, mas é uma questão lógica mesmo. Então, se quem vai ler o texto é uma pessoa cuja língua vernácula, ou é um público cuja língua vernácula é o espanhol, então é importante que eles entendam essas indicações também. Se você coloca a tradução nossa ou tradução própria, por mais que o espanhol seja uma língua, um idioma semelhante ao português, né, na escrita, vai haver aí uma pequena confusão, tá? Então, acho que o mais indicado é você colocar em espanhol. Eu vou trazer aqui, mas não vou falar porque eu estou dizendo que está dando microfonia, tá? Tá bom. Só exibindo para ti, continua. Oi, João. Então, eu pessoalmente tenho, tá? As normas da APA, atualmente, elas estão na 7ª edição, mas você tem acesso, pelo menos, às diretrizes básicas no site da própria APA, tá bom? Então, você tem como ir lá, um simples Google com APA Style, você consegue chegar a essas normas. Então, é claro que elas completas são pagas, tá bom? Mas no site eles te disponibilizam as principais diretrizes de referência, de formatos gerais. Então, eu particularmente tenho, mas eu te confesso que eu prefiro trabalhar com norma diretamente do que com guia. Eu tenho um guia. Se você quiser, eu posso te disponibilizar. Sim, com certeza. É só deixar contato que eu envio.
Ai, Rosemarie, obrigada, meu anjo. Ai, muito obrigada, Rogério. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz com esse feedback de vocês, tá? Então é isso, queridos. Tudo anotadinho. Se não estiver anotadinho, vai estar disponível, tá? No YouTube. Logo, logo vai estar disponível no YouTube essa palestra, tá? E aí eu vou falar com a Ingrid sobre a disponibilização dos slides que algumas pessoas estavam pedindo, tá? Quero agradecer novamente que a Ingrid aceitou o nosso convite e foi perfeito, maravilhoso. Vou deixar aqui ela dar as últimas palavras e a gente encerra por aqui. Já convidando vocês para o mês de outubro, que nós teremos a programação da Semana do Livro e da Biblioteca, e teremos live também sobre currículo Lattes, tá? Fiquem de olho nas nossas redes sociais, nos procurem pelas redes sociais, ou podem vir aqui presencialmente na Biblioteca Central, bater um papo com a gente e tirar suas dúvidas, tá bom? Vou passar para a Ingrid e a gente vai encerrar. Muito obrigada a todos. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Lembrem-se que vocês também, como a Dinelli falou, vão ter acesso à gravação no YouTube, então qualquer dúvida vocês podem voltar lá e rever, ou podem mesmo me mandar um e-mail que eu respondo sim, eu sempre me coloco à disposição. Podem entrar em contato com a Biblioteca Central, que nós estamos aqui para ajudar vocês, isso aqui tudo é pensado em vocês, todos esses produtos pensados em suprir as necessidades de vocês nesse sentido. Então, agradeço. Eu sei que não é um tema fácil, né, de se ouvir, são muitas regras, são muitas questões. Agradeço a Dinelli também pelo excelente suporte que me deu desde o início que o convite foi feito. Agradeço imensamente a Biblioteca Central pelo convite mesmo, pela confiança em me fazer representá-la nesse momento, que é um momento tão importante, que é essa atualização. 21 anos aguardada. Então, muito obrigada. É isso.